Boa tarde, cidade, de volta, 2h35, você segue conosco até às 16 horas, muito conteúdo, informação na sua tarde de terça-feira, participando aqui conosco também pelo 99156-4777. Falei antes do intervalo do lançamento do livro com o tema Benefício por Incapacidade Temporária. E quem nunca precisou recorrer a esse benefício? Pois bem, um advogado aqui de Criciúma se interessou tanto pelo tema que lançou um livro, o livro Benefício por Incapacidade Temporária, tudo o que você precisa saber, do Fábio Colonetti, que a gente recebe hoje aqui. Doutor Fábio, muito boa tarde, obrigada pela presença, bem-vindo. Boa tarde a você e aos seus ouvintes. Conta pra gente como é que esse tema te interessou ao ponto de você lançar esse livro. Conta essa história. Então, na verdade, eu sou advogado que trabalho com Previdência Social há 23 anos, né? E quando eu iniciei a advocacia, existia um número muito pequeno de advogados na cidade que trabalhavam nesse ramo, assim. E a procura naquela época já por benefício de incapacidade temporária era bem expressiva. E isso, assim, ao longo desses anos todos, sempre foi assim. A gente tem uma estatística no escritório que de cada 6 clientes que nos procuram, aliás, de cada 10 clientes, 6 clientes são para buscar o antigo auxílio-doença, que agora é chamado de benefício por incapacidade temporária por conta da reforma da Previdência que nós tivemos em 2019, que mudou a nomenclatura desse benefício. Então, o meu interesse foi justamente porque ele na vida do advogado que trabalha com Previdência e com Seguridade Social, é o benefício mais postulado, mais procurado. As pessoas procuram muito por saúde, especialmente na região de Criciúma, que é uma região bastante produtiva, né, com bastante trabalhadores. Então, o adoecimento no trabalho, o adoecimento das pessoas é uma situação que difícil, como você falou, quem não passa durante a sua vida profissional, né? Então, pelo número de postulações, eu acabei, então, me aprofundando mais no tema e escrevendo esse livro. Uhum. E as pessoas, normalmente, que procuram você para esse caso, costumam ganhar esse auxílio, costumam ter algumas barreiras? Quais as principais dificuldades encontradas por essas pessoas? Uma delas é a demanda, uma demanda muito forte, e o INSS, por conta de uma opção de não se fazer concurso público por muito tempo, ele ficou com uma dificuldade muito forte de atender essas pessoas. O atendimento hoje, praticamente, para você marcar perícia, ou é pelo 135, ou é online, não temos aquele atendimento presencial que nós tínhamos um tempo atrás, então a demanda é uma das dificuldades. A segunda é passar pela perícia médica. As perícias médicas, especialmente na nossa região, são perícias muito conservadoras, elas exigem um grau de incapacidade muito forte para conceder o benefício. E o número de indeferimentos desse benefício também é muito alto. Tanto, e eu cito isso no livro, que com dados da AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, o Tribunal da 4ª Região, junto à AJUF, fez um levantamento, e ele na nossa região, o benefício mais demandado na Justiça, é o benefício em que as pessoas mais procuram judicialmente para buscar uma concessão diante do indeferimento na via administrativa. Bom, dessa nova regra, então, que a partir dessa medida provisória do dia 25 de agosto, tem a questão da concessão do benefício sem perícia. A gente estava falando disso agora há pouco. É uma regra que não vale para todo mundo. Explica isso para a gente. Provavelmente você traz isso no seu livro também? Exato. Assim, existem duas formas, né? Existe agora o benefício por incapacidade mediante atestado médico. Só que nessa modalidade você vai ficar adstrito ao período que o seu médico vai sugerir. Então, esse atestado médico vai passar por uma avaliação na Previdência e a Previdência poderá conceder ou não todo o período. Se a Previdência não conceder todo o período, a pessoa pode reclamar judicialmente e aí vai passar por uma perícia médica judicial para verificar se ela estava de fato incapacitada naquele período que o seu médico citou. E existe o pedido normal, que geralmente de regra é feito pelo 135, onde o segurado solicita então uma perícia presencial. E nessa perícia presencial, se o médico não tiver condições de diagnosticar o tempo de incapacidade, ele vai receber pelo menos por 120 dias. Uma coisa muito importante que as pessoas têm que saber é que 15 dias antes de vencer o benefício, é importante que você faça um pedido de prorrogação desse benefício, caso você tenha interesse de recebê-lo por mais tempo. Muitas pessoas acabam não fazendo o pedido de prorrogação e aí o benefício cessa e ele não pode pedir mais a prorrogação, tem que esperar 30 dias para fazer um novo requerimento. Isso atrapalha muito a vida do trabalhador. O objetivo do INSS foi exatamente diminuir essa fila e toda essa demanda que você estava agora há pouco. Exatamente.
Para a gente explicar, até se você puder dar exemplos, a diferença entre o auxílio comum e o acidentário. O comum ele é aquele que é derivado, né? Ele tem uma origem numa doença de qualquer natureza ou num acidente de qualquer natureza, que não tenha relação com o trabalho, né? Então a pessoa se acidenta, um acidente automobilístico, de moto, ou ela adquire uma doença que é uma doença congênita que não tenha relação com a sua atividade. O benefício acidentário, como o nome já diz, ele é acidentário do trabalho, né? Esse benefício ele é concedido para aquelas doenças que têm a relação com a sua atividade. Então, uma lesão por esforço repetitivo, né? Uma DORT, uma perda auditiva, né? Algum acidente do trabalho em que a pessoa perca algum segmento do seu corpo, como nós temos muito em metalúrgica, né? Trabalhadores que perdem uma parte do dedo. Então, durante aquele período que ele não consegue trabalhar, ele vai receber o auxílio doença ou benefício por incapacidade temporária. Hoje é mais fácil, um pouquinho menos burocrático, pedir o auxílio por incapacidade temporária? Eu penso que com relação ao pedido, sim, porque hoje existem esses mecanismos, né, pelo 135 ou até pelo aplicativo Meu INSS, também dá de fazer a solicitação, né. Os advogados que trabalham com previdência têm o INSS digital, que é exclusivo para os advogados, então muitas pessoas hoje procuram os advogados para fazer o requerimento administrativo, especialmente porque hoje ficou tudo muito online, né? E nem todas as pessoas têm acesso a uma internet boa, né? Ou conhecimento para poder acessar ali e entender o que o aplicativo exige. Então, geralmente, eles procuram um advogado. Então, por conta disso, eu acho que ficou melhor, né? Por conta disso. Mas a demanda é muito forte ainda, né? A procura é muito grande e por isso, então, que se lançou essa possibilidade de fazer por atestado médico. Aquela perícia conservadora que você mencionou, ela continua sendo uma realidade. Sim, sim. Pode fazer o pedido. O que seria essa perícia conservadora, essa dificuldade que o trabalhador tem de convencer esse médico do INSS? É que, veja bem, quem analisa é quem paga, não é? Então, nós percebemos assim que nem sempre o segurado ele é analisado de maneira como ele merece ser analisado. As reclamações das pessoas que procuram a Previdência Social ainda são muito constantes, né? Que tipo de reclamação? De mau atendimento, do médico que não olha nos olhos, que não conversa, do médico que olha os atestados de uma maneira assim muito rápida, né? De médicos que ficam com a cabeça baixa, lendo os atestados e não tem uma interação com o segurado, que muitas vezes ele quer falar alguma coisa, ele quer se expor, ele quer dizer porque ele está precisando e ele não consegue. Por que isso acontece? Eu não sei se existe um certo preconceito de quem está buscando esse benefício, está buscando para, de repente, conseguir por mais tempo do que precisa. Enfim, existe, né? E a nossa região ela é um pouco conservadora nesse sentido. Eu sinto que existe um preconceito porque eu tenho 23 anos de atuação nessa área e dificilmente eu passo um dia sem escutar um relato desse, né? Então, quando eu falo que é uma perícia mais conservadora, é essa perícia sem sensibilidade, que leva ao quê? Leva à judicialização. Essas pessoas vão para a justiça e, de regra, quando elas vão, num percentual de 60% a 70%, depende do período, elas conseguem mudar essa avaliação médica. Era isso que eu ia te perguntar, que é essa pessoa que vai para essa consulta, vai para essa perícia, que lhe é negado, que sai dali e que te procura, né? Essa experiência que você provavelmente narra aqui nesse livro. E essa pessoa que vai, então, em busca de reverter aquela decisão, normalmente consegue, então. Normalmente consegue. No segmento da ortopedia é um pouco mais difícil. Mas nas outras doenças, como as doenças, como eu citei anteriormente, do trabalho, lesões por esforço repetitivo, as próprias doenças psíquicas, a depressão, esquizofrenia, enfim, que nós temos bastante na região, elas, de regra, elas são revertidas. O que mais você traz nesse livro, doutor? Eu trago também os aspectos jurídicos mais relevantes. Assim, tem uma situação muito comum que acontece no meio do trabalho, que é quando o cidadão tem uma alta do INSS, ele concorda com essa alta, ele fala, não, eu quero voltar a trabalhar. Chega na empresa, o médico da empresa ou a empresa fala, você não pode trabalhar, porque eu entendo, né, pela minha avaliação, que você tem que ficar mais um tempo no benefício. Aí esse segurado volta para a Previdência nega o benefício. Ele fica num limbo previdenciário, que a gente chama, né? É a palavra, no limbo. É um limbo, fica um limbo previdenciário. Então, o limbo previdenciário, quando ficar demonstrado que o segurado só não voltou ao trabalho por conta da decisão da empresa que não aceitou a decisão do INSS, a empresa acaba sendo responsabilizada, segundo a jurisprudência mais recente, a pagar esse período que ele não teve de salários porque a empresa negou e o INSS também.
né? Então, o limbo previdenciário é uma coisa bem interessante e acontece Vai muito. judicializar também. Aí. Só judicializado. E aí, perante a Justiça do Trabalho. Isso leva muito tempo? Uma ação trabalhista hoje, discutindo o limbo, é na faixa até uma decisão de primeiro grau de 8, 10 meses. Que é o tempo que essa pessoa vai ficar sem salário. Vai ficar sem salário também. Olha só que dificuldade, uma situação, né? bem difícil. Que situação. Ele vai ter uma reparação um pouco mais à frente, né? Mas é uma situação assim muito desgostosa para quem passa. E quem recorre à decisão lá da perícia normalmente espera quanto tempo? Um processo de concessão de benefício hoje é na faixa de 6 a 8 meses também, dependendo da vara federal que ele cai. Porque os benefícios normais, eles caem na vara federal, né? Justiça Federal. E os benefícios que têm relação com o trabalho na estadual. Na estadual também, hoje, nós temos aqui a primeira e a segunda vara da Fazenda na nossa região de Criciúma, que é muito rápida também. Então, é nessa, de regra, assim, é isso aí. E você pode ainda pedir uma tutela antecipada, pedir uma liminar, né? Para conceder o benefício. Então, é mais ou menos esse o período. Você dá alguma orientação para o seu cliente, alguma orientação jurídica sobre como proceder no momento em que está lá na perícia? De fala muito, não falar muito? Tem dicas aqui para quem precisa fazer isso e está com medo desse conservadorismo, por exemplo, que você mencionava há pouco? Falar a verdade, sabe? Porque não adianta querer inventar, porque o médico já está desconfiado. Se inventar alguma coisa, piora, sabe? Então, às vezes você aperta num lugar, dói. Não dói. Porque se disser que dói quando não dói, é a pior coisa que tem. Então, falar a verdade, né? Tentar ser claro. E, se o médico não estiver olhando nos olhos, pedir para o médico escutar a pessoa. Eu peço, fale para ele assim, me escute um pouquinho, eu preciso falar contigo. Porque muitas vezes o médico não está querendo ouvir mesmo, sabe? Agora, nas perícias judiciais, o tratamento é um pouco diferente. Porque existe ali a fiscalização do judiciário, nesse sentido. Então, geralmente, são perícias em que o segurado... Quem é que faz essa perícia? São médicos da região nomeados pelo juiz. Né? Então, existe essa nomeação do juiz, existe um respeito maior. Então, eu não tenho, por exemplo, em perícias judiciais, a mesma reclamação que eu tenho em perícias do INSS, dos meus clientes, pelo menos. Por isso que talvez as pessoas que recorrem tenham que são mais ouvidas, são mais... percentual, 70% você mencionou, né? São mais respeitadas, são mais ouvidas. Então, a perícia ela fica com um aspecto mais sensível, né? Mais humano. Olha só. Fábio, como é que a gente faz para adquirir o teu livro? O livro pode ser adquirido... Ontem tivemos o lançamento, muitas pessoas adquiriram lá, e pode ser adquirido pelo contato do meu escritório, por enquanto. Nós estamos fazendo o ingresso nele na Amazon também, para as pessoas poderem comprar pela Amazon, né? Boa. Mas ainda não terminou. É o seu primeiro? Esse é o primeiro. Já está programando um segundo? Já pode trazer um spoiler aí do tema pra gente? Já está na cabeça. Eu quero fazer, o meu próximo é sobre a aposentadoria dos professores. Olha, que bacana. Que é um tema bem interessante, que teve agora algumas alterações com a reforma da Previdência, né? E é um tema que, assim, que eu tenho muita demanda, até pelo período que eu passei assessorando os servidores municipais de Criciúma e região, e existe muita demanda nesse sentido, assim, muita dúvida. Então, é um livro que vai esclarecer bastante a respeito da aposentadoria. Por enquanto está na cabeça, mas deve sair nos próximos dias. 6 meses aí, 1 ano, ele deve estar lançado. Esse é o Fábio Colonetti, ele é advogado e agora autor do livro Benefício por Incapacidade Temporária. Você que tem dúvidas sobre esse tema, aqui nesse livro tem tudo o que você precisa saber, o livro do Fábio Colonetti. Fábio, obrigada, viu? Sucesso para você. No próximo livro, por favor, vem aqui para a gente divulgar, porque esse tema da aposentadoria dos professores também é um tema que a gente gosta de comentar por aqui. Tá bom. Obrigada, boa semana para você. Obrigado também.